Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta e hoje, como de alguma forma era inevitável, vamos falar do Brasil e das eleições que têm lugar este fim de semana. São as eleições que parecem ter um destino pré-anunciado. Todas as sondagens indicam que teremos não haverá vencedor na primeira volta e teremos uma segunda volta entre dois candidatos que nenhum deles parece ser a pessoa satisfatória para reunificar o Brasil e voltar a trazer o Brasil a uma situação de desenvolvimento e de reunificação depois de um período longo de crise política. Por um lado, temos o herdeiro do Lula da Silva, alguém que vai apresentar-se em nome do Lula da Silva, Fernando Haddad, mas que representa tudo aquilo que foi o petismo e o PT durante os últimos 13 anos. Uma candidatura que, ao contrário do que aconteceu com as candidaturas do Lula da Silva, é uma candidatura bastante mais ancorada à esquerda, é uma candidatura de coligação com o Partido Comunista do Brasil e, portanto, não com o PMDB, como, por exemplo, acontecia com a candidatura de Dilma Rousseff. E, por outro lado, temos a candidatura do antipetismo, ao que neste momento está a coligar o antipetismo, que é a candidatura de um candidato que aparece como sendo fora do sistema, mas que, na verdade, é um deputado que está no Congresso há décadas, há 26 anos, que é Jair Bolsonaro, e que aparece antigo militar e que aparece com um discurso perturbador e muitos... Ele tem um pequeno partido, é muito difícil perceber como é que ele poderá governar o país e que gera também muitos anticorpos. Tem uma taxa de rejeição altíssima. Aliás, as sondagens indicam que qualquer desses candidatos tem praticamente tanto uma taxa de rejeição tão elevada como a taxa de apoiantes, o que mostra um país muitíssimo partido e muito dividido. Jaime Gama, esta situação de fratura do Brasil é provavelmente o grande desafio que se vai colocar ao país no dia seguinte. Como é que chegamos aqui? Isto, de alguma forma, é uma consequência do processo político destes últimos anos, da forma como o PT acabou por ser afastado do poder e da forma também como o PT se agarrou ao poder e não aceitou o processo Lava Jato. Sim, o Brasil teve uma transição muito interessante e promissora da ditadura militar com a abertura para um regime aberto, fazendo coincidir isso em grande parte com a prosperidade na economia internacional, com boas conjunturas para abrir perspectivas ao Brasil. Tem um primeiro ciclo político de presidentes com uma determinada configuração. Há, porventura, um presidente mais emblemático e mais modernizador, que é Fernando Henrique Cardoso. A partir da presidência de Fernando Henrique Cardoso, o país passou a votar em presidentes do PT. Primeiro Lula, depois Dilma Rousseff. Numa primeira fase, a primeira presidência Lula é uma presidência que, no fundo, vai ter êxito porque realiza tudo aquilo que criticava em Fernando Henrique Cardoso, mas mantém a herança de Fernando Henrique Cardoso e o rumo de modernização do Brasil. E depois há um processo que também se conjuga com a recessão, com a crise internacional, que é um processo muito nocivo para o Brasil. O Brasil não tem uma tradição forte de forças políticas estruturadas, tem um sistema partidário frágil. E aquilo a que nós assistimos nos últimos anos foi uma redução fortíssima da influência, primeiro da Frente Liberal, depois convertida em DEM, que era um centro-direita do Brasil na transição. Porventura, a circunstância de
ter morrido Luís Carlos Magalhães, filho de António Carlos Magalhães, e que tudo indicava seria o herdeiro dinâmico dessa área política, também agravou aí os problemas. O PSDB, desde a partida política de Fernando Henrique Cardoso, nunca logrou encontrar, nem com José Serra, nem com Alckmin, uma liderança suscetível de o fazer projetar à presidência da República. Nunca conseguiu. E também veio decrescendo. O PMDB assume, na decadência dessas forças e depois na chegada do PT, um papel de grande expressão e influência, porque é um partido que explora bem aquilo que é, porventura, a deficiência mais perturbadora do sistema político brasileiro, que é um presidencialismo de alianças variáveis no Congresso. Isto é, o presidente não é necessariamente alguém que tenha um partido maioritário nas câmaras e que depois faz coligações ad hoc, faz transações ad hoc com os senadores, com os deputados, com os governadores dos Estados, e isso dá margem a que ao PMDB, que era um partido vindo do período da própria ditadura militar, se vão acolher todos aqueles que não querem bem definir-se por uma orientação política. Era um partido, de alguma forma, da oposição à ditadura militar, exato, mas depois se transformou numa espécie de saco Alberto Espanhol, Alberto Espanhol onde cabe tudo. Não é? Onde entram pessoas que estão na ação política para transacionar interesses com o poder político central, com o governo federal. E, portanto, essa fase é uma fase que tem em Temer a sua maior expressão. Temer é o vice-presidente de Dilma, depois é um dos principais instigadores da queda de Dilma e depois também é alguém que se mantém na presidência da República, mas no dia em que cessar a presidência tem um vasto conjunto de procedimentos com a justiça que impedem sobre ele e que não se desenvolveram porque ele goza de uma proteção presidencial especial. Portanto, também o PMDB, aliás, agora o PMDB apresenta um candidato, que é o Ministro das Finanças, Meirelles, que é dos mais desconhecidos e dos que menos sufrágio pode encontrar. O PT tem uma história muito interessante. O PT é, porventura, uma construção da indústria de São Paulo, de um sindicalismo diferente das esquerdas antigas, caudilhistas e revolucionárias, prestistas do Brasil. É um partido que tem por origem muito as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Exatamente. É um partido que a ditadura militar inteligente do final, na abertura, reprime, mas também tolera e permite organizar. E é um partido que tem, digamos, o mérito de ter eliminado os partidos comunistas do Brasil e de ter trazido esses segmentos para o espectro político. E tinha uma, digamos, quem sempre visse nas suas origens sindicais uma capacidade para... Uma certa pureza. Não é só uma certa pureza, quer dizer, o sindicalismo é feito de compromissos. De negociações. Negociações. Quer o bem-estar. E por isso quer o bem-estar. E não é revolucionário. Não é revolucionário e não é reformista. Não é ideológico do ponto de vista dogmático. Certo. Bom, o PT jazeu muito à espera do seu momento e quando o PT de Lula, porque o Dilma já não era bem a mesma coisa. Dilma não. O PT de Lula jazeu, mas Lula é eleito. E Lula, quando é eleito, é como que objeto de uma reeducação pela Fiesp, pela Federação das Indústrias de São Paulo, e acomoda uma política económica e social que é bem diferente daquilo que ele sempre tinha acalentado e preconizado. O PT tem um problema, é o problema do financiamento da atividade política. E o PT, desde que teve vitórias nos municípios, entra num processo de financiamento da atividade política que gera uma escola que depois se transpõe para o governo federal e que, à medida que o PT de Lula se ilusiona na ação governativa, vem nascendo no controle da máquina do partido, das estruturas do partido e da própria ação política.
E o PT acaba por ser também contaminado por essa pecha nociva das instituições brasileiras. A sua aliança com o PMDB exacerba muito esse tipo de tratações e, portanto, o PT e Lula, que eram, digamos, algo que vinha de uma certa pureza mítica, acaba também por ver-se envolvido nesse lamaçal da política brasileira. A política brasileira tem, além da questão da fragilidade das correntes políticas, tem o problema da corrupção como um problema gravíssimo. E tem um outro problema gravíssimo, que é o problema da criminalidade e da violência. Pois. E é isso. 60 mil assassinatos por ano. Sim. 60 mil é um número alucinante. Sim. E a noção de que em parte do território do Brasil não há a menor autoridade do Estado, não entra a polícia, não entra o exército, ninguém é capaz de exercer ali a autoridade, senão os grupos criminais. E, portanto, toda essa amálgama é muito nociva para todos. E o próprio Lula acabou por não se conseguir extrair e distanciar dessa amálgama. Uma parte dos adeptos de Lula está absolutamente convencido que ele é injustiçado. Mas é muito estranho ter um PT nas condições atuais que, porventura, não reconhece em pleno que Lula pode ter recorrido ao PT como um escudo contra a ação social em sua defesa e que, por outro lado, não faz uma desconexão com esses fenómenos. Ou seja, o PT e o candidato do PT que agora aparece, de certa maneira, condensam toda a dimensão negativa do PT. Não tem o apelo que tiveram no início, tem o enorme desgaste da governação, tem o desgaste da corrupção, tem o desgaste da violência na sociedade e tem ainda agora o problema de se julgar que os agentes políticos que dão a cara são, no fundo, marionetes do antigo líder que se encontra na prisão. Num dos primeiros processos que tem pela frente, portanto, não é o último processo que tem pela frente. Portanto, o PT está paralisado nesse cul-de-sac, não é difícil fazê-lo extrair daí. As forças de centro sofreram uma erosão que levou Lula e Dilma ao poder, porque, digamos, perder com Lula no fim de Fernando Henrique Cardoso podia ser expectável, mas não ter ganho a Dilma Rousseff é uma deficiência bastante forte de toda essa área política. Mas vamos perceber agora, tentar perceber Bolsonaro. Bolsonaro é uma figura que parece emergir do nada, mas não é bem assim, não é? Mas não é sequer a primeira figura com aquelas características da política brasileira. Exatamente. Já temos também figuras semelhantes no Rio de Janeiro. Sim. E tem uma tradição, vamos lá ver, há uma fortíssima tradição, chamamos assim, nacional populista no Brasil, que aliás, muito marcado, Vargas, no fundo, é um bocado isso, quer dizer, que é uma tradição, por um lado, nacionalista, não é? Portanto, o Vargas, nacionalização do petróleo, a rivalidade e a luta contra no fundo, contra o poder americano, que é muito representado, numa altura, pelo UDN, pelo Carlos Lacerda, etc. E depois também há aqui uma coisa que o Bolsonaro, as pessoas às vezes esquecem, e o Bolsonaro tem essa marca. O regime militar, de facto, é uma época de grande crescimento, não só crescimento económico, mas de melhoria, de um modo geral, das condições das próprias classes chamadas trabalhadoras. Há uma duplicação nos 20 anos do regime militar, não é? Há praticamente uma subida de mais de 100% dos salários reais. Quer dizer, portanto, além de toda a parte das infraestruturas, dos portos, tudo isso, quer dizer, o regime militar foi, de facto, um segundo momento de modernização do Brasil. E, aliás, nem seria possível, quer dizer, vê-se que o Bolsonaro entra muito naquelas classes, quer dizer, o Bolsonaro não poderia ter o grau de apoio que tem se só tivesse apoio na classe alta e na classe média. Quer dizer, entra muito no chamado pé rapado. Porque, exatamente, é a questão da segurança. Porque as pessoas muitas vezes esquecem que as principais vítimas
dos bandidos e do crime organizado, são as pessoas sérias pobres, porque vivem ali ao lado deles e não podem ir para lado nenhum. Portanto, essas pessoas estão normalmente, quer dizer, não estão muito preocupadas com as chamadas liberdades democráticas, estão muito mais preocupadas com a sua segurança, não é? Portanto, um discurso que é simultaneamente conservador na área... Aliás, há uma coisa paradoxal. Este fim de semana tivemos manifestações muito grandes sobre aquela hashtag Ele Não, e a reação das sondagens foi baixar a intenção de voto em Haddad e subir 4 pontos a intenção de voto em Bolsonaro. Claro. Portanto, e as mulheres, que aparentemente o objetivo era mobilizar as mulheres contra Bolsonaro, de repente o apoio das mulheres a Bolsonaro aumentou. Portanto, aliás, porque então, é muito curioso. E o próprio estudo de opinião parece indicar que há uma reação às manifestações. O Bolsonaro, para além do baixo, teve aquela coisa, de facto, que aliás com muita graça, apareceu logo destas coisas que nos mandam, apareceu logo uma coisa que era faca que não mata, elege, não é? Portanto, isso também, de certo modo, essa tentativa de... Agora, depois há ali pontos que eu acho que são muito importantes, quer dizer, a questão por exemplo, dos militares e a questão do exército. A gente esquece que... O candidato a vice-presidente é um militar. O general Mourão. Mas a questão, por exemplo, dos militares e do exército, é preciso pensar que a política brasileira, praticamente, durante muito tempo, era uma política muito regional, onde lutavam, quer dizer, essencialmente via-se se o poder era São Paulo, se era Minas, se era o Rio, não é? Portanto, há muito essa... E a única organização nacional durante muito tempo era, de facto, o exército, porque circula, não é, por todo o país, pelo próprio sistema e os brasileiros fizeram sempre, o exército brasileiro fez sempre muito isso. E, aliás, há bocadinho o Jaime Gama estava ali a falar. Por exemplo, o general Golbery do Couto e Silva, quando apareceu exatamente o Lula, que é uma criação muito de Dom Paulo Evaristo Arnes, do cardeal, do arcebispo de São Paulo, não é? Quando apareceu o Lula, os militares, e São Paulo era uma linha duríssima, era a linha mais dura dos militares, do exército de São Paulo, têm ordens para nunca o torturarem, nem não sei, para tratarem com muito respeito, e porque a ideia é exatamente essa, não é? Ou seja, houve ali uma espécie de compromisso final. Aliás, o regime militar manteve sempre, por exemplo, aqueles dois partidos, a Arena e o... Quer dizer, manteve... A Arena era o partido do regime e o MDB, os MDB que dá origem ao PMDB, era o partido da oposição colorada. Vieram para o poder também um bocadinho naquelas circunstâncias, dizer a alternativa, havia ali um risco de deriva à esquerda, não é? Sim, no princípio os próprios civis participaram naquela primeira coisa. Ou seja, uma regra era bipartidismo e eleições. Claro. E a regra não era a supressão de uma certa competição política. Exatamente. A regra era a cassação de direitos individuais e a cassação dos deputados um por um, consoante a conduta que tivessem no Congresso. É diferente de outros modelos. O Lacerda, numa altura, também foi cassado. O Juscelino foi diferente de outros modelos. Quer dizer, portanto, houve... E inclusivamente, há modelos de repressão, há momentos de repressão muito acentuados. Claro que há. Nomeadamente meados da década de 70. E há um momento de uma certa... Não, e é preciso, apesar de tudo, também é preciso ver que houve um movimento armado bastante significativo, com o Marighella e com aquela série... e depois chegou a haver guerrilha aquela também. Série de guerrilha e os raptos dos embaixadores. Ali, quer dizer, houve também aliás, há umas séries brasileiras de televisão muito bem feitas, os anos de chumbo. Portanto, mesmo em termos quantitativos, quer dizer, se a gente for ver, considerar a população do Brasil e considerar depois, digamos, uma rácio enfim, da repressão comparada, por exemplo, com a Argentina ou mesmo com o Chile, apesar de tudo, não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma, quer dizer, não é a mesma violência, não tem os mesmos índices de violência, de brutalidade. Portanto, o Bolsonaro, isto para resumir... Nem com a Argentina, por exemplo. Nem com a Argentina, então. Mas a Argentina também, a violência de esquerda também era muito maior. Lembra-se que pouco antes do golpe, quando mataram para aí de 100 oficiais, ou não sei o quê, num quartel que foi pelos ares, ou uma messa, ou uma coisa qualquer. Portanto, no Brasil nunca houve esse grau e essa escalada de violência. Portanto, o Bolsonaro também aparece, portanto, como
digamos, enfim, uma figura, um caudilho, não é? Aliás, há coisas muito engraçadas. Por Mas ao mesmo tempo é uma figura que não tem muito pouco programa, quer dizer, ele não está a ir aos debates e isso quase se calhar é uma sorte que ele tem, porque ele teria é o grande ausente, não é? E teria poucas coisas para dizer, porque mas ele, por exemplo, tem um consultor ou um conselheiro na Paulo Guedes, na área económica, não é? O Conselheiro Económico é reputado, mas ele não, mas curiosamente não defende aquilo que ele inicialmente defendia. Pois. Bem com ideias diferentes. Vamos ver, Bolsonaro, há duas coisas para perceber que são importantes. Primeira coisa, Bolsonaro não é o líder de um movimento político tipo Ação Integralista Brasileira, não é um Plínio Salgado. Ele nunca escreveu um livro de doutrina sobre o sistema político brasileiro, como é que é o sistema político, o que é que vai fazer. Ele é mais um interveniente que ganha espaço público pela forma como comenta situações. Sim. E, digamos, aquilo que em português torrente se diz, dá bocas, é mais oportuno no comentário. Isso se coloca no anti-classe política, no fundo, é um bocadinho isso. Não muito, embora ele venha da classe política. Os 3 filhos, o irmão, tudo é classe política e tem muitas relações empresariais no seu ponto de origem em São Paulo. Portanto, ele é oportuno na forma como comenta certos acontecimentos. E muda muito de opinião. Porque ele, por exemplo, durante anos alinhou com o PT na crítica a tudo o que foi a liberalização da economia feita por Fernando Henrique Cardoso, porque ele era a favor da Valridoce, era a favor da não liberalização das telecomunicações, da não abertura do Brasil, proteção da banana face ao comércio internacional. Portanto, ele vem, entendamos, ele só esteve na tropa 11 anos, porque ele está na tropa de 77 a 88 e passa à vida civil como capitão na reserva em 88, isto é, 3 anos depois do fim da ditadura militar. Exatamente. A segunda coisa para perceber Bolsonaro é que ele não é uma operação das Forças Armadas. O Bolsonaro não é porta-voz das Forças Armadas brasileiras. Aliás, em regra, as Forças Armadas institucionais não gostam muito dos militares na reserva que falam sempre num jogo simbólico com o pano de fundo das Forças Armadas. E, portanto, Bolsonaro não é o homem das Forças Armadas brasileiras atuais. Ele pode, em algumas coisas que diz, agradar ao Clube Militar do Rio de Janeiro, onde estão velhos militares do período da ditadura militar, que, aliás, pela forma como decorreu a transição brasileira, não tem muita razão de queixa em relação à sua situação enquanto pessoas. Portanto, número 1, não é o chefe de um movimento político, não é o chefe de um movimento político com milícias, embora haja alguns atos de violência assacáveis a ambas as partes mais radicais do Brasil durante esta campanha, e não é também uma produção das Forças Armadas para vir influenciar a política brasileira. Portanto, é alguém que faz a sua carreira, ele não é deputado, ele começa no Rio de Janeiro como vereador e depois como deputado. É um dos deputados com maior número de votos do Brasil, porque ele apanha uma zona do Brasil em que se questiona se há Estado ou se há autoridade, que é toda essa área do Rio de Janeiro tumultuária e desordenada, e onde também o apelo a soluções de autoridade fazem algum sentido e encontram algum eco. Portanto, ele tem ali um terreno eleitoral que tem cultivado. Candidatura presidencial é outra coisa. Muito favorecida com o atentado, muito favorecida com a forma como os adversários se posicionam perante ele e como têm respondido, e muito favorecida pela desertificação política criada no centro brasileiro e também pela decadência e pela redução da capacidade de contra-ataque do PP, atendendo à situação em que se encontra agora o PT. Disto tudo, enfim, o PMDB, mais tarde ou mais cedo, teria que passar por um processo de diluição, porque o PMDB é de facto um albergue espanhol que serve para tudo, quer dizer, provavelmente nunca vai desaparecer, mas até por não ter estrutura. Mas aquilo que é mais
estranho, e muitas pessoas não sabem bem o que é que vai acontecer agora, é o que se está a passar com o PSDB. Porque o PSDB, depois digamos, da crise do PT, que levou a que nas eleições para as autarquias e para os governadores o PT tivesse perdido imensos perdeu as grandes cidades, perdeu vários governos estatuais, o PSDB surgiu como um grande partido. E de repente está em quarto lugar. É que o caso fatal do PSDB chama-se Aécio Neves. Ou seja, uma figura política que era carismática, que toda a gente considerava que podia recuperar depois da saída de Fernando Henrique. O PSDB também se veio atolar em questões de corrupção e não foi capaz de ter uma campanha vencedora. Não terá feito também um erro Dilma em ter apostado no impeachment de Dilma? Não devia ter deixado Dilma e depois colado, acabar por se atrelar até... A questão mais grave da Aécio Neves é a questão dos processos contra ele. Isso é que o substancializou por completo. E, portanto, o PSDB, que tinha tido a saída de Fernando Henrique, depois tinha tido impopular e não comunicacional brasileiro Serra, e o enigmático Alckmin, com Serra fez um festival final que foi o Festival das Acusações de Corrupção e os processos. Portanto, o PSDB está em muito maus lençóis. Por isso também está na posição em que está. Porque o PSDB... Alckmin, aliás, nesta conjuntura, se pudermos falar de uma corrida dos pequenos candidatos, Alckmin baixa e Ciro Gomes sobe, porque Alckmin não é capaz de dar a volta para conseguir reganhar uma dimensão nacional. Porque o PSDB era um partido que, em termos europeus, nós colocaríamos alguns no centro-esquerda, mais depressa no centro-esquerda do que no centro-direita, não é? Sim. Enfim, os nossos partidos portugueses colocam-nos sempre no centro-direita. Sim, não é assimilável, sim. Os partidos portugueses estão puxados à esquerda. Os partidos portugueses são todos puxados à esquerda, mesmo os que não são, mesmo que estão desuadizando a direita. Acham sempre que o outro. Mas agora há uma questão que se coloca. Quer dizer, seja lá como for, nós vamos ter um presidente que vai ter que lidar com um Congresso esfrangalhado, não é? Portanto, um Congresso com... que também está a ser eleito. Fragmentado. 2/3 dos senadores e todos os deputados são eleitos. Os governadores de todo o Brasil. Quer dizer, e aí as legislaturas dos Estados também. E aí o dia seguinte, como é que pode ser? Sim. Porque uma das questões que se coloca é que, apesar de tudo, nós temos... O país está muito dividido entre petistas e antipetistas, e é isso. O partido dito do presidente e o partido do vice-presidente, neste caso Bolsonaro e do general, não vão realizar no Congresso brasileiro, no caso uma vitória, a mudança que houve em França com Macron. Isso, não é possível. O Congresso vai ainda sair mais fraturado do que aquilo que está atualmente. E o problema é, neste momento, Bolsonaro tem uma diferença em relação, pelo menos até o momento, não aparecem sinais de que ele esteja no lamaçal em que estão a maior parte dos partidos brasileiros. Até porque era um pequeno partido, sem grande influência. Há algumas... Sim, há um toque ou outro. Uns toques pontuais. Enfim. Até o momento não há nenhum sinal, uma conta qualquer que existiria num offshore, uma coisa assim que se fala, mas não se sabe o que é que poderá haver. Agora, o problema é como é que se constrói um suporte a um governo para partidos com aquelas características. Ou como é que se constrói um suporte a um governo... Havendo um presidente, seja ele qual for no Brasil, imediatamente há deslocações. Claro. Não há disciplina partidária. Exatamente. E o que vão prevalecer são os interesses de tratação para obter efeitos nos círculos eleitorais, e está nos tudo Estados. Em cima do muro a ver para onde é que cai. E, portanto, imediatamente o Presidente, se tiver um bom chefe da Casa Civil, estabelece uma série de pontos. O que vai ser engraçado observar, no caso de uma vitória de Bolsonaro e do general, é qual vai ser a posição das Forças Armadas. Vai aceitar que haja ministros militares como Bolsonaro, que diz que quer ter em áreas que não sejam as militares e da defesa? Se o admitir, serão militares na reserva ou militares do ativo? Qual vai ser
a posição da comunidade internacional muito interessante, a posição dos Estados Unidos em relação a uma hipótese deste género. Trump seria uma alma gêmea do Trump. Bolsonaro. Depois, como vai reagir? Não é nada óbvio, Não, quer não é. dizer, porque Como vai reagir há muita gente a que dizem que é um oposição? candidato trumpista, mas há muitas diferenças. Como vai reagir a Há oposição? nacionais. O PT vai para uma linha mais radical. O PT vai fazer agitação nos quartéis, como fez João Goulart. Vai muito clima continuar para a isso, haver mas- enfrentamentos de rua violentos. Bom, aí o pretexto para uma intervenção militar coloca-se de novo no Claro. espectro da política Claro que sim, brasileira. claro. Não me parece é que uma instituição militar atue para secundar um candidato que é capitão na reserva, ou um presidente que é capitão na reserva. Haver uma intervenção militar, a destituição do presidente Não, pois não, eu vai não em vejo. simultâneo com a dissolução Não. do Congresso. Portanto, como é que vão jogar essas forças? Mas um cenário de Vão vitória. acatar o regresso a Não, uma um cenário de vitória Vamos ver ao convivialidade? contrário, porque também há aqui um elemento que é muito interessante, acho eu. Porque há muita ideia. Aliás, os militares, antes mesmo desta ascensão de Bolsonaro, nos últimos meses, por causa de várias coisas que houve no Rio, etc., houve umas declarações de militares no ativo. Aliás, há 3 ou 4 declarações Sobre o processo Lula. sobre o processo de Lula, exatamente. E há a ideia também implícita em muita gente que se o PT ganhar, ou se o candidato do PT ganhar, que aí sim se poderia colocar também a hipótese da intervenção militar. Mas Porque uma das coisas que mas se o fala é candidato do que PT o Haddad tem quererá indultar Lula. Indultar o Lula, o exatamente. candidato do PT tem muitos problemas na sua progressão. Aparece emoldurado pelos retratos de Lula, aparece rodeado por um serviço de ordem dos sem terra que parece uma milícia dos anos 30. Tudo o que é anti-lulismo e anti-petismo é hoje maioritário no Brasil. Claro. Por E aí o mais Bolsonaro que pode ele- apanhar tal voto útil. Por mais que ele Contra, queira claro. fazer Mas o que é que vão fazer os candidatos uma com mudança na derrotados? proposta política, O Ciro não Gomes- sei se o tem Ciro Gomes liberdade não pode para apelar isso. um Ciro Gomes, uma Marina, mesmo um Não é- Aécio, não não pode há apelar milagres em política. Mas ninguém há donos, não há donos dos votos. Não há donos dos votos, mas não não há dos votos. milagres em política, por exemplo. Poderia dizer-se, então o Haddad não vai ganhar, desiste a favor de um, mas esse tem muito menos votos que o Haddad na primeira volta, portanto é Pois. impossível esse tipo Claro. de tratação. Exatamente. A inevitabilidade de ter Haddad na segunda volta é completa. E Que era o Haddad cenário melhor para o Bolsonaro. E Haddad não tem liberdade para também fazer anúncios políticos que o façam descolar do PT, porque o PT está simbolicamente refém da tática de Lula em relação ao PT. E isso impede ao PT ser, nesta eleição, uma força com liberdade estratégica também para se pretender renovar. Porque Haddad, ok, Ministro da Educação, Presidente da Câmara de São Paulo, mas todo o decor, toda a encenação, a carga E a emocional própria que o coligação que rodeia. ele fez, ele fez uma coligação Veja, a coligação Haddad com o só- vice-presidente do Partido Comunista do Brasil. E o Partido Comunista do Brasil é uma força Haddad particularmente verdadeiramente, radical. o único estado importante em que Haddad está à frente é na Bahia e Bolsonaro está em São Paulo, está em Minas Gerais e está no Rio de Janeiro. Se vir o mapa do Brasil, com exceção do Ciro, o Nordeste, Haddad, e o resto do Brasil, Bolsonaro. Pois. Portanto, a inibição em relação a Haddad é, porventura, tão forte ou mais forte do que a inibição em relação ao Bolsonaro. Pois é. E não nos esqueçamos que, no final, uma eleição se faz por aqueles que vão votar. Pois é. Os que se vão abster não contam. Mas eu vejo muito difícil uma parte do centro Ir converter-se votar a ao PT. Haddad. Exatamente. Vejo também todos os problemas de quem no centro e numa esquerda não há Haddad possa ter o utopismo de votar em Bolsonaro. Porventura vai abster-se. Claro. Mas, havendo abstenção, vão ficar em confronto os resultados que saíram da primeira volta, que depois são convertidos em Claro. resultados gerais. Claro.
E, portanto, para a América Latina, para o atual equilíbrio da América Latina, porque, por exemplo, nós temos os dois grandes vizinhos têm situações que continuam bem. A Venezuela é uma catástrofe. A Venezuela é uma catástrofe. catástrofe. Está quase quase na beira da guerra civil. A Venezuela reforça muito o papel das Forças Armadas brasileiras como protetor e a noção de invasão do Brasil pelos migrantes fugidos da Venezuela favorece muito também um pensamento securitário. Claro. E a experiência de mudança na Argentina também não correu tão bem como se poderia. Até tem corrido bastante mal. Tem corrido mal, não é? Portanto, havia uma experiência, mais uma experiência peronista com o casal Kirchner, com todos os seus problemas, inclusive com a justiça, Vigarices, mas a alternativa não está a correr muito bem. Sim, não está a correr muito bem. Portanto ali, quer dizer, eu acho que o mundo está todo numa mudança de paradigma e, portanto, essa mudança de paradigma, em termos assim um bocadinho, enfim, como tudo, simplistas ou sobre-simplistas, é de facto uma erosão dos centros, agora independentemente do conteúdo ideológico dos centros, falando quase em termos geométricos. Em alguns aspectos, há uma erosão, colapso do centro. Uma erosão dos centros, não é? Dos centros-direitas, centros-esquerdas. Até há um regresso, curiosamente, porque por um lado há de facto uma preocupação hoje muito forte de tipo nacional ou nacionalista, que aparece aliada também a valores conservadores, por exemplo, em matéria de família, em matéria de religião. É muito importante, por exemplo, no Brasil, o apoio dos evangélicos, não é? Que, aliás, como nos Estados Unidos. O Edir Macedo veio aparecer o apoio dos evangélicos. Mas lá está, por exemplo, o Bolsonaro, nisso também é uma coisa curiosíssima, porque um outro apoiante, ainda há pouco eu e o Jaime Gama vinhamos a falar disso, um outro apoiante do Bolsonaro é aquele ator dos filmes pornográficos brasileiros, o Alexandre Frota. Também é uma coisa curiosíssima, que também, bem sei que o Bolsonaro não tem culpa de quem o apoia, mas quer dizer, há uma... Não, e outra coisa curiosa são exatamente figuras dos meios artísticos, intelectuais, que normalmente teriam outros alinhamentos, não é? Portanto, há de facto a questão do PT e sobretudo, eu acho que aí foi muito curioso, porque eu próprio experimentei um bocadinho isso, que eu tive sempre uma grande simpatia humana pelo Lula e fiquei surpreendidíssimo com esta debacle moral dele e todas estas vigarices e confusões e tudo isso. E, portanto, eu acho que isso muita gente também tem essa experiência. Sim, portanto, havia aquela ideia de que o Lula podia ter o Dirceu à volta e outras pessoas assim. Sim, mas que ele era... Mas que era um bocadinho... Enfim, limpo, não é? Se quisermos como aquelas coisas, ele era limpo, aliás, que sabiam, ele tinha um charme. As pessoas também sabiam que o Salazar também tinha as pessoas à volta, mas que o Salazar não sujava as mãos e tal, e portanto... O Salazar não os deixava e o Salazar intimidava-os, quer dizer, as pessoas não roubavam, porque também tinham medo dele. Agora, há umas pessoas que não roubam, mas deixam roubar e olham para o lado. Não era o caso de Salazar. Agora, o Lula, a gente achava um bocadinho isso, que ele, enfim, exatamente por essa velha ideia da negociação, dizia, pronto, Agora, quando começamos a ver que ele também se tinha deixado deslumbrar, por isso, houve de facto um choque profundo, que eu acho que também a tal reação antipetista também tem muito a ver com isso. A gente vê, por exemplo, aquela série televisiva de... Sim, o mecanismo teve um efeito político... Exatamente, porque é demolidor, não é? É demolidor. E depois ver exatamente em gente que... Porque, apesar de tudo, a própria direita, curiosamente, pelo menos a direita estabelecida, também tinha essa ideia... Muitas vezes o ataque à esquerda é feito, são os idealistas, estão fora do mundo real, querem umas coisas. Aqui não, são tão corruptos. Isso não tenho grandes surpresas, por exemplo, achei que tanto na direita como na esquerda há gente boa e gente má. Portanto, deixam-se corromper e deslumbrar, que é coisa talvez no Lula, é um deslumbramento também por essas coisas todas que ele, em princípio, devia abominar, não é? E, portanto, isto causa uma polarização que é muito forte, uma polarização anti-PT que eu acho que é muito forte. E, por outro lado, eu acho que as radicalizações se alimentam, e no ambiente económico também não permite... Não ajuda, pois não. Não ajuda, porque no fundo houve ali
O PT, é verdade que não estragou, por assim dizer, o legado de Fernando Henrique, o legado económico, enfim, nós recordemos que o Brasil era um dos países da hiperinflação. Aliás, absorveu como rentista depois, para fazer uma redistribuição social, mas não deu continuidade à reforma. Sim, não deu continuidade às reformas, mas depois aproveitou a parte da renda do petróleo para dar uns cheques a uma parte mais pobre da população e isso assegurar ali uma base eleitoral. Há um certo paralelismo com Angola. Sim. E isso hoje em dia está-se a tornar difícil, quer dizer, porque a renda já não tem a dimensão que tinha e, portanto, a redistribuição é mais difícil porque não está porque não há para distribuir. E o problema é que também as empresas que permitem gerar renda entraram no circuito dos financiamentos ao pessoal político. Claro. E isso é uma coisa que está por detrás da derrocada de grande parte do sistema político brasileiro. Porque no início é o financiamento. A história começa com o financiamento ilegal da atividade política e depois acaba com o enriquecimento ilícito dos titulares dos cargos políticos. Uma coisa, essa derrocada. Claro, apesar de tudo, Petrobras é isso. As pessoas avaliam a ilegalidade, por exemplo, para financiar os partidos. É uma coisa que, apesar de tudo, as pessoas, pronto, é ilegal, mas avaliam. Mas agora, o enriquecimento dos próprios, pessoalmente, também na base, é claro que é muito mais grave, não é? Um colateral danoso. Exatamente. E há uns que roubam para o partido e roubam para eles. E depois há uns que só roubam para eles também há isso. Pedem dinheiro para o partido e metem-no a bolsa. Portanto, tudo isso, quer dizer, eu acho que isso destruiu muito a tal classe política brasileira, quer dizer, que também apareceu como as figuras, uma oligarquia também é preciso. E o triunfo na rua da banditagem. Bom, que é outro lado. Exatamente. E a noção de que esse sistema político é incapaz de controlar a banditagem porque não está interessado nos problemas reais da sociedade, mas sim na acumulação de benefício pessoal. Isso é fatal. Quer dizer, é difícil imaginar, quando estamos a falar de 60 mil assassinatos por ano, estamos a falar de centenas por dia. Isso vê-se, aliás, na própria literatura. Por exemplo, eu gosto muito acho o Rubén Fonseca um escritor admirável. E o Rubén Fonseca retrata muito essa realidade da cidade, não é? E, por exemplo, toda aquela série de crimes, aliás, que no fundo que aparece nos em 2016. Nos romances. Diga. Sim, não, era só para acabar. A gente vê os romances, sobretudo os contos do Rubén Fonseca, é um cotidiano de crime terrível e crime muito, quer dizer, contado, aliás, muito bem contado, muitas vezes até com uma certa dose de humor, um bocadinho de humor negro, mas de facto, dá-nos um cotidiano de uma sociedade que está muito a saque, que está muito onde os assassinos contratados, onde os bandos organizados, onde tudo isso funciona a descoberto, não é? Em 2016 houve no Brasil 61.819 homicídios. Isto dá 198 homicídios por dia. Por dia, pois são 200. Em Portugal, em 2016, houve 66 homicídios intencionais durante o ano de 2016. Isso dá uma dimensão quer dizer, nós vemos que esses 66... Sim, a atenção que nos demos, não é? Portanto, agora imaginamos, isso já é... Uma parte disso são crimes, é crime passional, normalmente não é crime organizado, não é? E, portanto, isso é Chicago, não é? Estamos a falar de uma sociedade que se transformou em Chicago, que há partes do Brasil onde a autoridade pública não consegue exercer a sua atuação. E situações que não só se prolongam há décadas, portanto, porque há zonas que isso acontece já há décadas, como se agrava. Há regiões, as zonas do Rio de Janeiro onde isso tem vindo a agravar e já não é apenas por questões de tráfico de drogas, já são coisas que são mais endémicas e mais então as pessoas têm que ter as suas casas convites à prova de aula, nada impede que vão pela rua, estejam a abastecer num posto de combustível e apanhem por ricochete com balas. Sim. Fazer um circuito em estrada no Brasil, numa viatura individual, é sempre algo problemático. Sim, não se pode... É aconselhável, por exemplo, não parar no sinal vermelho à noite. Quer dizer, portanto, há toda uma vida cotidiana que fica perturbada. As cidades pequenas, apesar de tudo, não apanham isso, não é? As cidades pequenas ainda têm uma certa
não tem isso. Agora, nas cidades grandes, que são onde se concentra a maioria da população, é isso. Pá. E, portanto, as pessoas... E, aliás, o chamado pé rapado para o Bolsonaro, que também é muito... são exatamente essas pessoas, são os pobres que vivem nesses sítios e que não podem mudar e que são pessoas honestas e, coitados, estão apavorados. E, portanto, é uma ideia securitária, mesmo radicalmente securitária, como, enfim... Sim, como distribuir armas, que é o que... Mas o dar armas é muito curioso, porque as leis de restrições de armas, como os criminosos não obedecem às leis de restrições de armas e têm sempre maneiras de ter armas, a restrição de armas, em termos de legais, não é? Funciona contra as pessoas decentes que se querem defender, não é? A ideia que eu tenho das taxas de rejeição, que nesta eleição, como o Zé Manuel Fernandes disse, são muito importantes, é que se a Haddad quiser crescer, tem que reformatar o invólucro, anunciar alguns titulares de pastas e clarificar mais a política, descolar de Lula e progredir para a classe média. Claro. E Bolsonaro, que está mais forte na classe média, se quiser ser o winner, tem que progredir para essas classes mais populares e mais baixas, onde o seu apoio não é tão forte como é o da Haddad, porque a Haddad aí apanha o hardcore sentimental do lulismo. Exatamente. Mas o lulismo é insuficiente para progredir muito longe. A Haddad ou é capaz de fazer esse milagre de se desconectar de toda essa carga emblemática, tem uma progressão difícil. Bolsonaro precisa também de clarificar mais que a sua política não é uma política de repressão concreta ao índio, ao afrodescendente, aos minoritários. Ele também tem tido até aqui um discurso de agitação que cria muitos inimigos nesses sectores. Não, mas ele agora já fez e o general também já teve lá Enfim, fazem todos isso, não é? Não tem outro remédio. Vamos esperar pelos resultados das eleições de domingo. É quase inevitável que assistiremos a uma corrida entre Bolsonaro e Haddad. 3 semanas até conhecermos o resultado final. Certamente que voltaremos a falar do Brasil em breve. Até para a semana.